O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começando mais um podcast meio campo sem censura, falando a verdade com a cara limpa, doa quem doer. Hoje na pauta, o vexame do Corinthians em Fortaleza. Mais uma rodada que nenhum técnico foi demitido. O que acontece nesse futebol brasileiro? Tantos fracassos e ninguém é demitido. Muitos erros de arbitragem. Hoje, pela próxima hora, que gritaremos muito contra tudo que é o nosso produto amado futebol. Tô brincando, naturalmente não é 1º de abril, é 26 de agosto de 2024. Eu me chamo Leandro Amin, sou lá de Bruno Bolsante, Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo. Oi. Sabe que tem um jornal informal que só eu e o Matias lemos aqui na galeria. É o jornal Vitrine. Lá no primeiro andar, aqui da nossa galeria, tem uma loja que vende camisas retrô. E sempre que eu passo na vitrine, as camisas que estão expostas na vitrine, pra mim, dão uma dica do que vai ser a semana. Por exemplo, nas últimas semanas estava lá a camisa do Palmeiras. Agora a camisa saiu, né? Quando tá tendo Eurocopa, ele põe as camisas dos times que vão jogar no dia. Quando chega a final da Champions, uma camisa antiga do Real Madrid. O cara sempre ele faz a curadoria da semana. Um salve pro Filipão, né, que toca aí a Camisas Fã Clube. Não sabia o nome dele. Hoje está lá uma camisa do São Paulo e uma camisa do Corinthians nos manequins, e uma camisa do Criciúma, uma do Palmeiras, uma da Seleção Paulista. Essa é brava. A curadoria tá meio mais ou menos, não entendi direito. A camisa do Rogério Ceni, inclusive, mas é que é semana de Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo estão vivos, o Palmeiras está fora. O que vai cair na prova, companheiro? Boa tarde. Salve, salve, amigos, amigas e todos que nos acompanham. Muita coisa, né? Muita coisa. A gente tem o adeus aí do Sven-Goran Eriksson. Era um adeus anunciado e até muita coisa legal, né, da vida dele. Tem a estrela do Endrick, que roubou a cena do Mbappé, de certa forma, né? Era a festa do Mbappé e virou manchetes do Endrick. Tem outros destaques do futebol europeu, tem quartas de final do Brasileirão Feminino que teve os primeiros jogos. Infelizmente os jogos são muito perto, né? O Brasileirão Feminino é no fim de semana e meio da semana. Tem que acabar logo. E o meio da semana com horários bem ruins, né? Como você falou, na sexta-feira. Os jogos de volta, que são normalmente os mais chamativos, com horários bem fracos, assim, para público, né? Qualquer dia a CBF, viu, Lobo? Qualquer dia a CBF transforma o brasileiro feminino em torneio início. Joga tudo no mesmo dia, jogos de 8 minutos, pra ver se acaba logo, porque é um estorvo pra eles, né? Ô, Leandro Stein, boa tarde. Marco Ruas ou Tanque Abbott? Não sei do que se trata. Foi longe, hein? Eu te adoro, Leandro Stein. Sabia que você não ia me decepcionar. O Matias Pinto sabe. Marco Ruas ou Tanque Abbott? Marco Ruas. Primeiro brasileiro Passado, no Vale Tudo. Vale Tudo. Que não valia tudo. Não valia se tudo, chamava Vale Tudo, mas já não valia tudo. Né? Não valia o gancho. Não vale dedo no olho, não vale puxar não vale puxar a boca do cara e arrebentar. E não vale outras coisas que podem levar ao óbito. É muito doido, tem um podcast do 30 for 30 da ESPN que fala da primeira edição do Vale Tudo. É uma loucura, vale a pena. Para quem tiver dificuldade com o inglês, tem o texto para ir acompanhando também, caso... Legenda, no caso? Não, é que é a transcrição, no caso, né? Porque é só áudio, mas daí você pode acompanhar com a transcrição. Entendi, é um podcast. É um podcast, sim. Pensando, que o 30 for 30 tem podcast também. Entendi. Bom, sendo assim, eu não vou assistir, porque, Bruno Bonsante, eu não fiz aulas de inglês com você, que tem um inglês fluente. Mas um dia farei. Eu nunca dei aulas também, né? Então seria bem estranho se você tivesse tido aulas comigo. Mas boa tarde para todo mundo nessa tarde de segunda-feira muito fria aqui em São Paulo, né? Tive aulas com você, sim. Teve? Aulas de como ser campeão com o como, por exemplo. Isso. Né? Exatamente. Mesmo tendo um jogo de desempate que não tem. Que loucura, hein? Que erro, hein, Futebol Manager. Pois é, né? Eu fiquei... Pois é.
Parecia a taça, enfim. Não vou dar spoilers, né? Vejam lá o vídeo, mas o final foi muito louco. Bonsa FM, próxima fase. O Lobo e o Bonsa estão no YouTube, em seus canais particulares também. E a gente toca a bola aqui pela próxima hora e pouco, falando de bola. O Lobo já contou mais ou menos o que vai cair na prova. E eu começo falando sobre algo que ele não citou. Que é, enfim, eu comecei aqui brincando, né, Mate? Falei, o futebol brasileiro sempre discutindo a mesma coisa, fracasso, vexame. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o mesmo assunto que tem se falado no futebol brasileiro no último domingo, né, segunda-feira. Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, o seu comportamento, um treinador de elite, de topo, um treinador que as pessoas param para ouvir, um treinador que precisa ser ouvido porque tá em um dos times mais vencedores, é um trabalho super longevo, tudo mais, mas tá cansando, né? A gente tá começando a ficar cansado de ouvir, porque a gente não precisa, né, na nossa vida de tomar patada, levar desaforo. Antes de te ouvir, meu xará, eu só queria fazer uma lembrança. Todo trabalho tem seu perrengue, não é exclusividade do jornalismo. Mas o trabalho de um jornalista que vai reportar um jogo em Campinas às 7 da noite, com chuva e frio, estava 8 graus em Campinas, mais ou menos. O jogo começa às 6h30, a pessoa chega em Campinas às 4. Ela sai de casa meio-dia para pegar o ônibus ou o carro do motorista da rádio, 1 da tarde. Chega às 3, come alguma coisa, às vezes come com pressa, come na estrada. E aquilo lá, o jogo terminou 8h30, 8h40, a entrevista coletiva 9, 9h05, 9h10. Faz as contas, a hora que ela chegou em casa, para ter a chance de fazer uma pergunta pro técnico. Sábado, tá? Chegou em São Paulo de sábado para domingo, brincando aí, meia-noite e meia. Precisava tomar uma patada dessa? Precisava desse tipo de desaforo? O que acontece, Leandro Stein, com o nosso espaço de conversa entre quem faz o futebol e quem cobre o futebol? Porque ficou claro no pedido de desculpas, entre aspas, do Abel, que não tem desculpa nenhuma, mas que ele pediu desculpa, dizendo que ele já tinha em mente aquele assunto. Quer dizer, ele não está ouvindo a pergunta, né? E os técnicos do futebol brasileiro muitas vezes vão para a entrevista coletiva prontos para pautar a conversa, para sugerir uma conversa, uma narrativa, não para responder o que é perguntado. Então acaba a entrevista coletiva, porque se todo mundo tem direito a uma pergunta só, de maneira distante, de maneira impessoal, e o técnico não está ouvindo o que a gente está perguntando, não precisa ter. Foi um pedido de desculpas inexistente, né? Porque na prática ele não pediu desculpas, ele apenas deu a justificativa torta e usou, no caso a repórter, como um bode expiatório, né? Exatamente isso que você falou, que ele já estava pensando no assunto e resolveu soltar em cima dela como se isso fosse aceitável também, além, enfim, de toda a grosseria, de todo o comportamento agressivo que não é novidade em relação ao Abel Ferreira e cria ainda uma situação mais deplorável, né? A maneira como ele se direcionou a ela sendo mulher e aí fazendo as alusões que respeita a esposa, a mãe, a Leila, como, enfim, fosse qualquer culpa da repórter, né? Um comportamento totalmente, assim, deplorável do Abel Ferreira, sem pedido de desculpa, sem admissão, e assim, é algo que concerne muito a ele, né? Porque não é uma novidade esse tipo de postura do Abel Ferreira. É um treinador que já elogiei, especialmente no início, né? A maneira como ele se portava nas entrevistas, mas isso acabou se quebrando ao longo do tempo, e na semana passada até cheguei a ver uma entrevista interessante do Lugano, comentando sobre o Abel Ferreira, que era bastante interessante, né? Também falando sobre a postura do Abel Ferreira, tentar às vezes se colocar como ele usou, no caso, o exemplo do Cristóvão Colombo, como se estivesse descobrindo e apresentando coisas super avançadas a um público que está atrasado, né? Isso acontece muitas vezes também e me incomoda. Mas acho que além de toda a reflexão que é necessária ao Abel Ferreira, é necessária a maneira também como
personagens do futebol se dirigem a mulheres inseridas nesse ambiente, né, que muitas vezes não é o ideal. Além de tudo, é assim, uma questão de respeito que parece existir cada vez menos dentro do futebol, né? Isso me incomoda muito, assim, e não é só em relação a jornalista e treinador, é em relação a público e jogador, falta respeito, né? Falta compreensão, e acho que é assim, mundos conectados em que qualquer um fala o que vem na telha e não pensa que do outro lado tem o ser humano. Acho que as pessoas estão perdendo um pouco essa noção também do que é respeito, do que é gentileza, do que é cordialidade, que deveria ser padrão para qualquer um e que se torna ainda mais execrável da maneira como aconteceu, da maneira como o Abel Ferreira atacou a jornalista sem razão. Sim, ela fez uma pergunta corriqueira, uma pergunta padrão, e ele, enfim, resolveu estourar sem pensar sequer no que estava sendo perguntado. E, enfim, a falta de um pedido de desculpas verdadeiro, reconhecendo qual foi o problema, o que aconteceu, também escancara um pouco essa situação, né? Mas, no geral, é uma falta de respeito no futebol em si que precisa ser pensada também, e, assim, várias relações, né? Assim, dos jornalistas também com gente do futebol, de torcedor com todo mundo. Então, é um momento de reflexão do Abel Ferreira, mas também que precisa ir além. E falando do jornalismo propriamente, né, da relação com jogadores, enfim, comissão técnica, acho que tem um outro sintoma, né, que não pode passar batido, é que tem sido cada vez menos frequente a convivência, né? É só nesses momentos, né, da coletiva pós-jogo, já que o trabalho da imprensa tem sido cada vez mais cerceado dentro dos clubes, né? Isso já estava começando antes da pandemia, mas se intensificou durante a pandemia e nunca mais voltou, né, a um estado de normalidade, né? Então, parece, né, sempre, né, que é um momento de embate, porque são pessoas que não estão convivendo no dia a dia, né? Porque um depende do trabalho do outro, né? É uma troca, né? Não é um embate. É engraçado que o nome do livro do cara é Cabeça Fria, né? Ou o que quer que seja, porque é o que ele menos demonstra, assim, externamente, em muitos momentos do trabalho dele no Palmeiras. E esse é um caso que é simplesmente cabeça quente, né? Assim, a pergunta, como disse o Stein, foi totalmente banal, foi tipo, e o cara que se machucou? É a coisa que todo mundo pergunta na entrevista coletiva o tempo inteiro. E ele imediatamente explode, né? E aí soma-se a outros casos em que ele deu essas patadas na entrevista coletiva e tudo mais. Isso também não é novidade, né? A gente teve antes, 10 anos atrás, tinha o Muricy que dava as mesmas patadas em todo mundo também, né? Técnico de futebol às vezes adora dar isso daí, fazer esse tipo de coisa. As desculpas dele são tão esfarrapadas, o pedido de desculpas, entre aspas, né? Que ele diz que quando ele responde a pergunta, ele não está falando diretamente com a repórter, mas ele está falando com todo mundo. Então por que ele usou a frase lá das mulheres, que é especificamente relacionada à repórter que fez a pergunta? Então ele responde, ele desrespeita a repórter e aí responde para todo mundo. Então não faz sentido esse tipo de pergunta. E o que ele deixa implícito, muito pouco implícito, né, bastante explícito na resposta, é que ele, o cerne do machismo nessa questão, é que ele não respeita mulheres do mesmo jeito que ele respeita homens. É isso que ele quis dizer. Que para ele dar satisfação às mulheres, elas têm que ser ou casada com ele, ou a mãe dele, ou a chefe dele. Senão, ele não dá satisfação. E isso é obviamente um absurdo. E também, o que falta muitas vezes em relação de percepção aos personagens do futebol, que sentam ali atrás do microfone, é que o repórter, ele não tá lá querendo saber as coisas por curiosidade pessoal, né? A Aline não foi até Campinas com 8 graus para perguntar sobre a lesão do Mike porque ela quer saber. É porque ela é representante dos torcedores do Palmeiras, que, não que seja uma justificativa, é claro, mas que tem mulheres e homens e de todas as classes sociais e milhões de pessoas. É para essas pessoas que o
Abel Ferreira tem que dar satisfação quando ele senta para dar uma entrevista coletiva. Não é pessoalmente para os repórteres. Os repórteres, eu tenho certeza que muitos deles não gostariam de estar lá naquele momento. Gostariam de estar fazendo outras coisas mais interessantes do que eu ouvir ao Abel Ferreira ser grosseiro com as pessoas, como ele foi naquela entrevista coletiva. Se ele tinha uma mensagem a passar, também não faltam microfones na frente dele, não faltam meios de ele passar essa mensagem. Não precisava usar a repórter que estava lá só fazendo o seu trabalho de uma maneira absolutamente machista e grosseira para passar uma mensagem, usar ela de escada para fazer esse tipo de coisa, né? O Yamin disse que tá cansativo esse negócio do Abel Ferreira, e tá de fato, e também talvez ele esteja cansado, né? Porque esse tipo de explosão, com uma pergunta tão banal, depois de uma goleada do Palmeiras, não dá para eu deduzir nada além disso. Felipe Lobo, para falar ainda de futebol brasileiro, sexta-feira, no episódio anterior, eu perguntei para vocês, joguei na mesa, acho que perguntei por o Bonsa, né? Se o Campeonato Brasileiro ou a Sul-Americana, qual das duas competições parecia mais próxima do Fortaleza. Uma pergunta meio estúpida do ponto de vista matemático. É claro que a Sul-Americana está mais próxima, mas a pergunta tinha um fundo de... Porque assim, o Fortaleza está embalado, né? É um time que embalou, e é um time que eventualmente vai tropeçar. Mas o mata-mata não permite isso, né? O mata-mata é muito traiçoeiro. E no fundo a minha pergunta era sobre o longo prazo desse Fortaleza, colocado num curto prazo, um recorte pequeno agora, são 14 jogos que faltam, mas 14 jogos é muita coisa, né? O Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o primeiro time do Nordeste na história dos pontos corridos a ser líder num fim de rodada no segundo turno, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse time, sobre essa construção. O jogo não foi fácil, o Corinthians fez um bom segundo tempo, fazia um bom segundo tempo até a hora que sofreu o gol. O que é mais impressionante do Fortaleza é justamente o nível de rendimento que o time consegue ter e a constância, né? Porque o mais difícil para um time como o Fortaleza é porque ele enfrenta tudo que os times que jogam mais, né? No Sudeste principalmente, mas Sudeste e Sul, né? Que são os times dentro dos times grandes, né? Mas principalmente os do Sudeste, que são os mais ricos. Todos os problemas que um Palmeiras, um Corinthians mesmo tem, o São Paulo, o Flamengo, enfim, o Fortaleza tem e maior. Então, viagem para o Fortaleza, toda rodada de Campeonato Brasileiro é atravessar um continente, né? Porque o Brasil é um continente e o Fortaleza está lá no norte, né? Assim, é um clube do Nordeste que fica bem ao norte do país, né? E para atravessar esse país, a gente sabe que é bastante coisa. O número de jogos do Fortaleza é alto, porque o time joga a competição sul-americana, joga a Copa do Nordeste, joga o Campeonato Estadual, então tem um número de jogos bem grande. Tem uma questão financeira também. O Corinthians hoje vive uma crise financeira já há algum tempo. O Fortaleza não vive uma crise financeira, embora tenha receitas bem menores. O Fortaleza é quase uma ilha no futebol brasileiro em todos os aspectos, assim, desde administrativo até a paz que tem para o treinador trabalhar, que é uma coisa rara, assim, a diretoria conseguiu blindar o treinador em momentos muito difíceis, né? O Vojvoda já esteve numa situação de fazer um turno que parecia impossível escapar do rebaixamento, ou impossível é uma palavra forte, mas muito difícil, né? Já, enfim, viveu derrota na final da Sul-Americana, uma derrota doída, derrota para o rival local, né? O rival na briga pelo título estadual, enfim, teve momentos que são difíceis. O Fortaleza tem os seus momentos de pressão também, né? E o time tem conseguido um rendimento incrível. É muito impressionante ver o que faz o Pikachu, né? É um jogador que ele consegue render muito no Fortaleza, sendo muito perigoso. É um atacante muito perigoso, né? Não dá para chamar ele de outra coisa que não um atacante.
E o fato de ser o primeiro nordestino nessa era dos pontos corridos a liderar uma rodada no segundo turno é uma marca importante. E agora, pensando para o futuro, eu acho que o Fortaleza tem que priorizar o Campeonato Brasileiro acima de tudo. Eu não sei se vai ganhar o campeonato, mas tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com carinho. Não que não esteja olhando, mas vão ter momentos ali que acontece com todos os times que disputam várias competições, de ter que eventualmente segurar um jogador. Eventualmente um jogador tá ficando no limite ali, 1 ou 2 jogadores. Eu sempre falo que eu sou contra poupar metade do time ou o time inteiro, então eu acho um absurdo. Mas você vai ter que segurar alguns jogadores. Eles não podem jogar 10 jogos seguidos, né? Num modelo que a gente tem de calendário. E eu acho que o Fortaleza tem condições de brigar pelo título brasileiro até o fim. E eu vou te dizer uma coisa. Eu ouvi outro dia, acho que foi na rodada passada, quando o Fortaleza ameaçou, chegou a ficar na liderança antes do fim da rodada, enfim. E falaram que seria o Leicester brasileiro. Eu acho que não tem nada de Leicester. Nada mesmo. O Leicester é um time que se estabeleceu ali, mas assim, eu diria que a história do Leicester tem muito mais acaso do que a do Fortaleza. A do Leicester tem muito mérito do Leicester, mas o Leicester foi fruto de várias coincidências ao mesmo tempo, um ótimo trabalho do clube, mas teve muita coisa para acontecer ali. O Fortaleza tem muito mais de uma construção de time do que aquele Leicester teve. O Leicester teve um trabalho competente, mas deu muita sorte também. Muita coisa aconteceu. O Fortaleza, eu nunca conseguiria chamar o que nós estamos vendo agora de sorte. Acho que tem muito pouco de sorte. Sim, é bom lembrar, né, o Expedito Neto aqui, a quem manda um abraço, escreve que o Fortaleza tem arrancado vitórias a fórceps. Deu um passeio no segundo tempo contra o Rosário Central depois de tomar um gol, por exemplo. Passeou... Sabe quem arrancou várias vitórias a fórceps temporada passada? Desculpa interromper. O Leverkusen. O Fortaleza brilhou, fez uma partida exuberante contra o Palmeiras, por exemplo. Mas para ganhar do São Paulo, de fato, foi a força. Para ganhar do Criciúma, esse jogo eu não assisti, mas os relatos dizem que foi a força, sem jogar muito bem. E isso faz parte. Eu acho que o time que consegue ganhar dessa forma... O time que é campeão, geralmente, é o time que consegue ganhar 3, 4, 5 vezes sem, entre aspas, merecer. Só dou um dado, Matias, não sei se você quer complementar uma coisa. Distância. Se o time mais ao norte enfrentar o time mais ao sul do campeonato inglês, ou seja, Newcastle contra Brighton, a distância a ser percorrida é de 470 quilômetros. Isso é quase São Paulo-Rio. Se o Fortaleza for jogar no Rio de Janeiro, percorre 2.580 quilômetros. Pois é, imagina jogar em Caxias do Sul, né? E promete, né, no próximo sábado, o confronto entre Botafogo e Fortaleza, né? Nos pontos corridos é a chamada final antecipada, né? E quem passar por esse confronto, lembrando que depois teremos data FIFA, então vai ter um descanso aí, né, para voltar depois para as partidas de volta da Copa do Brasil, né, no qual nem o Botafogo nem o Fortaleza ainda estão presentes, vai ganhar uma moral nesse tempo de descanso, né, vai conseguir trabalhar com um pouco mais de calma com essa gordura acumulada, né, só lembrando que o Flamengo, né, que está no bolo, também tem um jogo a menos, né? Então pode ter o mesmo aproveitamento de pontos do Botafogo, né? E o Fortaleza também tem um jogo a menos, o que é mais impressionante ainda, né? Porque essa diferença de 1 ponto para o Botafogo pode ser, na verdade, de 4. E se ganhar esse duelo no Rio de Janeiro, pode abrir 7 para o atual vice-colocado. Faço a observação que a gente terá em setembro, ou seja, no mês que vem, o começo do Mundial de Clubes em novo formato. Então não pensem que vai ser tudo concentrado em 1 semana e meia, 2, aqueles jogos que na verdade o estádio está vazio, ninguém liga muito. A FIFA está tentando dar um jeito de fazer o campeonato intercontinental, o campeonato mundial, ter um outro furor, uma outra temperatura. Ele é meio frio, o time europeu quase nunca está disposto a ajudar nessa temperatura.
Al Ain contra Auckland City, o jogo nos Emirados Árabes. Vai ter mando de campo nesse Mundial de Clube, dia 22 de setembro. E o Al Ahly, no dia 29 de outubro, portanto, um mês depois, recebe o vencedor dessa partida. Aí a gente tem semifinal e final. O Pachuca já está garantido como time da CONCACAF. O campeão da Libertadores, evidentemente, será o representante da CONMEBOL. E aí... E vai ter pouco tempo de preparo, né? Porque são 11 dias. 11 dias. De 30 de 30 de novembro até 11 de dezembro é quando tem esse jogo. Já joga dia 14. É uma semifinal com final e o vencedor enfrenta o Real Madrid. Né? O Real Madrid já está classificado, já está na final. Só para dizer que... falar só que assim, as quartas de final, que vai ser a CONCACAF contra a CONMEBOL, tem mando de campo, cada ano vai invertendo. A semifinal é campo neutro e a final também. Então, assim, quem passar aí de CONMEBOL e CONCACAF vai enfrentar o vencedor do outro lado, da África, Ásia ou Oceania. E aí essa semifinal, digamos, que é uma semifinal, né? Vai ser em campo neutro e a final também não tem local definido ainda. Perfeito. A única coisa é que a FIFA conseguiu fazer o Mundial de Clubes dela, né, de 4 anos, vai ser maior e tudo mais, mas não, ainda assim não larga o osso desse, né, que é o Intercontinental, que durante muito tempo foi Mundial, e enfim, toda uma discussão. Mas só me deixa muito incomodado, né, como as federações vão enfiando mais torneios, né? Esse torneio parece, se você vai ter o outro, né? Esse torneio parece muito obsoleto, porque o outro é campeão mundial, e esse aqui é o quê? Campeão intercontinental. Então qual que é a diferença entre mundial e intercontinental para a FIFA? Mas e só vai acrescentando mais datas em um calendário que já está super lotado e deixando os jogadores cada vez mais quebrados, e vários treinadores reclamam disso, e eles têm toda a razão. Vamos falar de Sven-Goran Eriksson. O técnico morreu aos 76 anos, deu tempo do futebol se despedir dele, porque infelizmente é o tipo de doença que foi que deixa o seu prenúncio, né? Ele frequentou estádios de clubes onde ele foi feliz, onde ele trabalhou, recebeu a devida homenagem, isso tudo foi bonito, mas, enfim, o luto tem seu aspecto bonito, mas é sempre triste de ser noticiado. Quem morreu, Leandro Stein? Quem é Sven-Goran Eriksson? O Eriksson, assim, é um treinador... Aqui no Brasil, muitas vezes ele é relacionado com o trabalho dele à frente da seleção da Inglaterra, né? Lembrado especialmente pelo ciclo como primeiro estrangeiro à frente da seleção inglesa, né? Ali, Copa de 2002, Copa de 2006. O grande momento dele na seleção foi uma vitória sobre a Alemanha, né? Por 5-1 em Munique, em 2001, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que, enfim, gera uma expectativa, uma seleção que não necessariamente cumpriu, né, o que se esperava, uma seleção que bateu nas quartas de final ali contra Brasil, contra Portugal, muitas vezes, todas as vezes com o Felipão como algoz, coincidentemente, né, mas assim, por esse período na Inglaterra, sobretudo, ele é celebrado como um cara que transforma um pouco a percepção ao redor da seleção, né, assim, num momento de internacionalização em relação à Premier League. Ele também tem esse passo na seleção, ele tem uma relação muito cordial com as estrelas, né? Tinha toda a questão do elenco ser excepcional e ele consegue construir uma relação muito boa nos vestiários, mas assim, acho que além dessa passagem pela seleção inglesa, ele merece ser lembrado. E além assim da questão da própria do trato pessoal dele, né? O que é unanimidade, basicamente. As manifestações todas são muito bonitas, relembrando o Eriksson como pessoa. Como treinador de clubes também ele foi bastante relevante, né? E a Lazio o grande chamariz, né? Porque ele pode ser considerado o maior treinador da Lazio. Ele, enfim, é o período mais vitorioso da história do clube ali na virada do século, prévio à chegada dele à seleção inglesa, e além de Série A, ele conquista também uma Recopa Europeia. Na Itália, ele tem passagens relevantes também pela Roma,
e pela Sampdoria, sobretudo, né? E são trabalhos de continuidade que não são necessariamente tão falados, mas ainda dão títulos, né? Ele, por exemplo, é campeão da Copa da Itália com a Roma pós-Falcão ali, vice-campeão italiano. Na Sampdoria ele assume o time após a saída do Vujadin Boskov, que chega à final da Champions League, que conquista o Scudetto, e ele ainda continua num período relevante posterior ali na sequência dos anos 90, tem terceira colocação em campeonato italiano, ainda treina grandes jogadores, né? Roberto Mancini continua, o Gullit chega, tem uma passagem muito grande também, duas passagens, na verdade, né, muito grandes pelo Benfica, e no início dos anos 80 e depois na virada dos anos 80 para os anos 90, e por duas vezes ele chega em final de competições europeias, uma na Copa da UEFA e uma na Copa dos Campeões, né, quando perde a última final de Champions, na época não era Champions ainda, mas a última final de Copa dos Campeões pelo Benfica, em que perde para o Milan, e é um período também muito relevante, que ele tem influência sobre o futebol brasileiro em si, né, porque o Benfica tinha uma base importante da seleção brasileira atuando no clube. Por exemplo, na Copa de 90, são 3 jogadores treinados pelo Eriksson que disputam a Copa do Mundo pelo Brasil, né? Ricardo Gomes, Aldair e Valdo. E tem um período em que ele eclode no Göteborg, né? No IFK Göteborg, em que ele conquista a Copa da UEFA também. Período especial, né? O clube sueco conquistando a Copa da UEFA, com Stromberg, com Heisen, com jogadores importantes também da história da Suécia. Assim, é uma carreira cheia de grandes momentos, indo além dessa passagem pela seleção inglesa em si, e acho que foi uma despedida muito bonita, né? Porque o tipo de câncer que ele teve é bastante agressivo. Com câncer de pâncreas, geralmente, assim, o tempo, infelizmente, é curto, né? A partir da descoberta em uma parte considerável dos casos, né? E, enfim, ele teve essa possibilidade ainda de se despedir, né? E foram vários momentos bonitos. Ele tinha sonho de treinar o Liverpool e trabalhou num amistoso. Ele tinha no amistoso de lendas, né? Ele foi recepcionado nos estádios dos clubes em que ele foi ídolo, que ele conquistou títulos. Então foi uma despedida muito bonita. Ele se mostrava, né? Foram algumas entrevistas também nos últimos tempos em que ele se mostrava sereno com a realidade, né? Com aquilo que ele estava enfrentando, e todo reconhecimento. Assim, é uma história muito bonita, né? Uma história de vitórias, de momentos importantes no futebol, mas sobretudo de respeito, né? Se a gente começou o programa falando sobre respeito, acho que o Eriksson, ele transmite um pouco essa imagem de respeito ao futebol e do respeito entre as pessoas, que precisa prevalecer sempre. Mano, um abraço pro Giovanni Lima. Giovanni... o Giovanni perguntou aqui se a Leila se posicionou sobre o caso Abel. O pedido de desculpas do Abel foi uma postagem casada. Tem isso no Instagram, né? Postagem feita em 2 perfis. Tanto no do próprio Abel quanto no do Palmeiras. Aí, né? Enfim, tá indiretamente tá assinado com o Palmeiras. Essa é a posição até agora. Palmeiras presidido pela Leila. Leila, pessoa física, realmente não me interessa se ela responde ou não qualquer tipo de coisa. Quero mandar um abraço pro Vinícius Carrilho. Esse problema na entrevista tem muito a ver com falta da liga. Eu conversei com o Camilo, né, o Camilo Pinheiro Machado, que trabalha lá em Nova York, cobre NBA há muitos anos, participou de muita conferência de imprensa lá. A gente tem algo a aprender, sem dúvida nenhuma, com o pós-jogo do basquete e de outros lugares onde tem um esporte sustentado por liga, onde quem está falando com as pessoas tem que mostrar certo decoro, certo respeito, não só porque atrás tem uma marca e tem uma instituição que paga, mas porque tem criança assistindo, tem gente pronta para ser inspirada, para ser capturada pelos sentimentos que você tem a oferecer ali. Isso pode parecer bobagem para alguns, mas faz toda a diferença no esporte de ponta. O Gladson Rafael diz que foi aniversário de 100 anos ontem do Jackson do Nascimento, maior artilheiro da história do Atlético do Paraná, 143 gols. Ô Matias, Jackson do Nascimento ou Paulo Rink?
Jackson Nascimento, né? Como é que você... Só faltava. E também, que doideira, né? O maior artilheiro de um clube nascer no mesmo ano que o próprio, né? Porque também esse ano será celebrado, né, o centenário do Clube Atlético Paranaense. Bruno Bonsante, Jackson do Nascimento ou Hendrick? Acho que eu vou de Hendrick, né? Posso? Porque você não viu o Jackson jogar o suficiente, não. Né? O Hendrick eu já vi jogar bastante. O menino entrou num jogo já perto de estar definido e marcou o seu. Que foi o famoso gol, me dá essa capa de jornal aqui, que ela é minha. Que tal pra você? Foi um gol, acho que foi um belo gol, né? Acho que é o que chama mais atenção, né? No que não foi que a bola sobrou pra ele, ele botou pra dentro, né? Ele recebe o passe, ele constrói a jogada, né? Não é uma jogada, ele busca o espaço, encontra o espaço, e bate muito bem, né? Bate firme, é uma boa finalização do Hendrick, e acho que assim, tem uma coisa que é o fato, né? O Hendrick estreia e faz gol, né? Isso acontece com frequência na carreira dele, né? Ele tem essa estrela. Mas a outra, assim, é mostrar que ele tá relativamente confortável nesse papel de ser jogador do Real Madrid, né? É o que, por um garoto, né? Assim, e não é só do Real Madrid, né? Ele ser jogador do Palmeiras para um garoto não é fácil também. Ser jogador da seleção brasileira para a idade dele não é fácil também. E ser jogador do Real Madrid em campo, ele parece confortável porque ele teve ali personalidade e tranquilidade, né, para construir a jogada, fazer o gol, comemorou bastante, ficou muito feliz. O que ele faz fora de campo, as entrevistas que ele dá fora de campo, né, mostram um pouquinho menos, né, mas eu tenho certeza que o Bob Charlton ficou feliz com o gol do Hendrick, né, foi um gol bem a Bob Charlton ali, e eu adorei os memes do Bob Charlton, viu, inclusive, eu achei muito, muito engraçados, quase todos eles. O elenco do Real Madrid também adorou, né? Então, mas assim, acho que a questão é ver qual vai ser o papel do Hendrick nesse ataque, né? Porque tem algum, assim, seria precoce você ter um Hendrick titular nessa temporada. Por outro lado, o Real Madrid não tem exatamente um centroavante, né? E você tem o Mbappé jogando mais por ali, você tem, mas ele gosta mais de jogar circulando um centroavante. Tem que ver como encaixa o Rodrigo, o Vinícius Júnior não sai do time, o Mbappé também não, então seria uma briga ali com o Rodrigo, mas se o Hendrick se mostrar capaz, né, de manter essa produção, de manter esse nível de ser jogador do Real Madrid já tão jovem assim, ele vira uma opção muito interessante pro Ancelotti conseguir jogar com um centroavante, né? Com certeza melhor do que era o Joselu na temporada passada. Pô, sobrou pro Joselu, hein? Foi meio gratuito, né? Ele não merecia essa. Você deu uma lapada no... O Hendrick precisa meter gol em semifinal de Champions pra gente falar isso. Veio a pronta resposta pró Joselu aqui neste podcast. Não, mas só justos. Só pra dizer que Federico Valverde assumiu um protagonismo nesse Real Madrid gigante, hein? A saída do Kroos ainda faz falta, porque é uma função diferente e tal, mas o que o Valverde se tornou um meio-campista mais atuante ali no setor que o Kroos normalmente jogava. Eu acho que é um jogador que tem crescido de rendimento. Ele é muito diferente do Kroos, ele nunca vai substituir o Kroos, porque ele é totalmente diferente. Mas eu tô impressionado com a forma como ele está se colocando em campo. Um jogador que foi super versátil, né? Jogou de ponta, era meio faz-tudo do Real Madrid. E eu acho que ele assumiu um protagonismo ali que vai ser importante para o Real Madrid ao longo dos próximos meses aí da temporada. O Cauê Nunes pergunta, né? Não dá para jogar com os 4, até 5 se contar o turco Arda Güler. Tem o Bellingham também, né, gente? Bellingham, então. Calma. Então, e aí eu fico pensando, né? Quem será o Gravesen? Porque na hora que começar a jogar todo mundo e o papo começar, você precisa ter um volante, quero ver quem vai ser o Gravesen.
que é uma ótima história, né? Porque no Real Madrid do Galacticos precisavam de um volante, mas não precisavam de um volante tão caricato, né? Tão de almanaque. O cara era um volante... Falavam muito do Makelele, né? Que era o Makelele que dava a segurança. Eles tinham o volante e eles mandaram pro Chelsea. E aí tentaram fazer muito grave isso. E eles tinham outro volante, o Redondo, que saiu também porque o Florentino queimou o Redondo, e o Redondo vinha como melhor jogador da Champions em 2000, né? E o tempo inocentou grave, sim, né? Inocentou? Inocentou. Ah, tá bom. E dois craques aí, o Redondo e o Makelele, talvez dois dos melhores da geração aí, jogadores históricos, né? O que eles fizeram. O tanto de piano que esses daí carregaram, pior que os dois. O Redondo, então, era um homem de muita classe ali, né? No trato com a bola, não era só... Ele dava muita porrada também, né? Mas era necessário. E depois veio classe também. E depois veio o Pablo Garcia, que é um dos meus jogadores favoritos. Vocês que têm... Aí esse daí era mais da porrada mesmo, não era tanto da bola. Vocês que têm Instagram, vocês poderiam me dizer se o Redondo ainda é cabeludo? Não... Não, ele deixou de ser cabeludo jogador ainda. Né? No fim da carreira dele no Milan, ele já estava com cabelo curtinho. Infelizmente, ele foi vencido pelas lesões, né? Não durou muito tempo na carreira no Milan por causa disso. Entendi, mas uma coisa são as lesões, outra coisa é a calvície. Ele ainda pode ser cabeludo. Não, sim, mas eu abri o Instagram dele aqui só de curiosidade e não está cabeludo. Não consta. Não consta. Mas bom. Não está careca também, né? Pelo que eu me lembro. Eu não lembro, faz anos que eu não vi, mas a última vez ele não tinha ficado careca ainda. E um abraço para Alcindo, o careca cabeludo. Ô, Matias. Diga lá. Jogam nesse momento Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quartas de final. É um jogo que mexe com a sua vida afetiva, né? time de sua namorada contra o time do seu coração. Esse jogo vai terminar depois. Tá 1-0 pro Grêmio nesse momento. Mas que tal para você as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino? O Corinthians, que não parece estar tinindo, trincando, né? Saiu atrás, só empatou. Pode ser suficiente no jogo da volta, mas... Não é aquele Corinthians, né? Devastador, que fez a primeira metade do campeonato passeando. Com alguns desfalques também, né? Muito por conta do desgaste dos Jogos Olímpicos, né? Isso é um risco para o Corinthians. Cruzeiro 1, Palmeiras 2, um jogo que talvez tenha um placar um pouco traiçoeiro. O Cruzeiro não jogou para perder. Sim. Internacional e Ferroviário, um jogo com gols de pênalti. Que tal para você essa reta final aparentemente equilibrada? Tal qual o gol de pênalti também no Grêmio São Paulo, né? Também jogado em Caxias do Sul. Todos jogos em horários muito ruins, né? Então não tivemos também uma grande mobilização das torcidas, até que no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, no Independência, a torcida do Cruzeiro chegou, né? Mais do que costuma levar nos jogos das cabulosas. E se confirmar, né, o placar de momento agora, né, entre Grêmio e São Paulo, o Grêmio será o único mandante que venceu a partida, né, dado, né, o favoritismo, né, dos 4 melhores colocados, né, nessa fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino, que são equipes, né, que estão com mais rodagem, né, tem um projeto um pouco mais consolidado, um nível de investimento maior do que as 4 equipes que começaram, né, esses confrontos das quartas de final mandando os jogos, né? Mas é isso, ninguém disparou, né? Ainda está tudo muito em aberto, mas vamos ver como vai ser o desenrolar já nessa semana, né? Porque as partidas de volta vão ser quarta e quinta-feira. Também, novamente, em horários muito ruins. O menos pior é o do Corinthians, né, que joga às 19 horas, mas os jogos durante a semana em horário comercial são um convite, né, para estádios vazios, né, e no caso de Palmeiras e Cruzeiro, que será realizado no Jaime Sintra, né, em Jundiaí, pelo menos terá o televisionamento aberto, né. Da TV Globo, e o jogo é nesse horário horroroso, porque é a TV Globo que vai se vestir com essa roupa de nós estamos transmitindo a fase final e tal.
ela olha a sua programação e pensa, o que eu tenho de pior de audiência aqui? É a sessão da tarde? Põe o futebol aí então. A TV Globo não é capaz de abrir mão de um horário melhor. Pega o seu pior horário, põe o futebol feminino e se dê por satisfeito, porque de repente, qualquer ano, a gente vê o futebol feminino para passar na Globo se às 3 da manhã, porque o Supercine, porque o Intercine tá mal de audiência. É brincadeira, cara, jogar 3h30 da tarde de quarta-feira dói. Ô Felipe Lobo, 2 jogadores brasileiros foram pro Betis. Quero saber se você sabe quais são eles. Bom, um jogador é o Vitor Roque. Perfeito, acertou o primeiro. O outro jogador, eu vi Castolo. esses dias. Não. O meu jogador de basquete preferido desde o mês passado, Vitor Benite, vai jogar basquete pelo Betis. Veja você, depois da ótima Olimpíada que ele fez, vai jogar basquete agora no verde e branco. Cestinha do Brasil, viu? Cestinha do Brasil, calou minha boca, bonito. O Vitor Roque vai jogar no Betis, não é a única notícia do futebol espanhol, né? O James Rodrigues, por exemplo, fechou com o Rayo Vallecano, vamos ver se ele vai ter tempo mais de um jogo. Enganado. Olha, que ele é bom de bola, vamos ver se ele consegue tirar um coelho da cartola aí. Mas acho que a grande notícia de mercado que a gente teve foi o vai não vai do Paulo Dybala, né? Com certeza o torcedor da Roma, aqueles italianos que quase não são apaixonados, né? Quase não são sentimentais a ponto de receber um agrado desse por parte do Dybala e não se emocionar, né? Os torcedores da Roma certamente estão muito felizes com essa informação de que o Dybala foi, mas acabou voltando. Bom, eles foram para casa do Dybala à noite, no dia, e começaram, né, a fazer festa ali, né? É o que a gente falou, que tem uma questão que a Roma vai ter que lidar agora, que é vinculações do contrato que aumentam o salário do Dybala. Se ele ficando, ele vai renovar o contrato. Tem uma cláusula prevista que se ele jogar, faltam 15 jogos para ele completar, né? A cláusula do contrato dele que vai renovar automaticamente. E o salário dele vai se tornar alto. A Roma precisa ir para a Champions League essa temporada para ter chance de manter, porque se não conseguir chegar até a Champions League na próxima temporada, muito provavelmente vai ter que pedir, pelo amor de Deus, pro Dybala ir embora. Então é uma situação, mas assim, acho que pro torcedor isso pouco importa nesse momento. O importante é que ele fique, e vai ser importante para Roma, porque a Roma é uma equipe capaz de competir ali pelos primeiros lugares, né? E embora tenha perdido no fim de semana pro Parma, né? Eu acho que é legal, né, sempre ver um jogador que prefere uma ligação com o clube a ganhar muito dinheiro numa liga que ainda soa um pouquinho artificial, assim, né, no que tá tentando fazer, no nível que quer se colocar. Mas eu acho também que é um sinal de que deu uma minguada o negócio da Arábia Saudita, né, nessa janela de transferências. Esse tipo de coisa não é linear, né? Talvez eles voltem com força na próxima temporada e tudo mais. Eles vão receber a Copa do Mundo, o projeto é de médio e longo prazo, tudo bem. Mas o rolo compressor que se pensava que ia acontecer, né, na temporada passada, quando eles levaram um monte de gente, não aconteceu. Em janeiro, por exemplo, não teve nada. Nessa janela, o Diaby foi para lá por 60 milhões, o Aubameyang foi, eles tiveram interesse, eles não conseguiram contratar um goleiro, né? Eles tentaram o Alisson, tentaram o Ederson, acabaram levando o Bento, né, que é um clube brasileiro. Eles levaram não do De Bruyne. Tem vários jogadores. As idas para a Arábia Saudita estão sendo um pouquinho mais complicadas nesse momento. O pessoal tem Zap, né? Então, eu sempre achei que isso ia ser um dos fatores, né? Que depois de um ano, né, você manda a mensagem e fala: e aí, como é que é o negócio aí? E aí a resposta poderia não ser totalmente positiva. E acho que não só na questão de viver na Arábia Saudita, mas também do nível do campeonato, né? Que se vendeu como algo espetacular e, na verdade, ainda é muito fraco, né? O Vitor Pereira deu entrevista esses dias falando isso, né? Que tem 4 times que são bons. Agora... Oi? Ele estava surpreso. O Vitor Pereira. Ele não deveria ter ficado surpreso, mas ele deixou bem claro que tem ali 4, agora 5, né? Tem o Quadsá também, que tá fazendo bastante investimento. O jogador sendo chicoteado, não nos esqueçamos disso, né?
Oi? Teve jogador saindo de campo tomando chicotada, não teve isso? Não lembro quem foi o jogador? Rolou. Não. Foi na... Eu já vou buscar aqui. Busca aí, termina o raciocínio. Foi recente, Não, então, agora, nessas últimas semanas da janela, tá dando uma esquentada, né? O Skriniar pode ser que vá, o Cancelo pode ser que vá, mas esses já são jogadores que eles estão mais na linha de não semi-aposentados, né? Mas assim, mais veteranos, os jogadores em baixa, que não estão mais super afim, estão mais super, né, investidos na sobra, carreira né, deles. Bonsa? Sobra, exatamente. Ninguém quer. Exatamente, é porque ninguém quer, porque os primeiros alvos foram outros. Foi o Hamidallah do Al Ittihad, e o jogo foi em Abu Dhabi, né? Mas era válido pela acho que foi a Supercopa da Arábia Saudita. Eu acho que esse tipo de coisa não pega bem mesmo. Não é legal. E aí, então, não é legal. Então, tipo, é interessante de ver, porque parecia, né, na janela passada, quando tava levando Neymar, falando do Mbappé, teve também o flerte com o Vinícius Júnior, né, que acabou não durando mais do que um ciclo de notícias. Então, vê que deu uma arrefecida. E era de se esperar, né, até porque tem limite de estrangeiro, né, você também tem, assim, alguns outros fatores que entram ali. Talvez eles consigam ao longo de 10, 15 anos, mas não é um negócio que vai ser do dia para a noite, como pareceu no ano passado. Tem um fator aqui que eu tava vendo as transferências do futebol brasileiro, eu até mandei para vocês, porque eu fiquei surpreso, e eu acho que a gente está passando pelo momento da Arábia Saudita ser a nova China para o Brasil, né, em certo aspecto, porque o Alexander foi para o Al Ahly, lá na Arábia Saudita, um jogador de potencial enorme, né? Um jogador jovem, 20 anos, 9 milhões de euros. Lucas Cal, do Atlético Goianiense, foi para o Al Riyadh, também da Arábia Saudita. Então, me parece que... e como você falou, está se falando do Skriniar e do João Cancelo, ambos são um problema, porque não é que ninguém quer. O Barcelona até queria o João Cancelo, só que, primeiro, ele teria que baixar o salário dele. Segundo, o Manchester City teria que aceitar um valor menor. Nenhuma das coisas deve acontecer e o Arábia Saudita vira opção. Ele tem 30 anos. O Skriniar é a mesma coisa. Ele chegou de graça da Inter com um salário muito alto, ainda mais porque veio um jogador sem custo de transferência. Não está sendo aproveitado, o Luiz Henrique já não quer mais e é um problema, porque o jogador tem um salário muito alto. Ninguém quer pagar o salário dele. Nem a própria Inter, que seria uma coisa óbvia, né? Ele retornar à Inter, mas a Inter não quer, porque o salário dele é muito alto. Então vira um problema. Quem que pode pagar esse salário? A Arábia Saudita. Eu lamento no caso do Bento e do Alexander, porque eu acho que são jogadores de potencial alto de seleção brasileira. O Bento está na seleção, o Alexander eu acho que pode chegar. Mas é a realidade do mercado, né? Esses jogadores acabam indo... E vamos ver o que vai acontecer eles ainda também, até o Lobo, fim da janela, né? Eu acho que é um cálculo diferente, né? Porque eles são jovens, então eles pensam, vou fazer 4 anos, ganhar todo o dinheiro do mundo, depois eu continuo, né? Faço minha carreira, volto pro Brasil, vou pra Europa, sei lá. É diferente dos caras que vão no fim da carreira, né? Só pra aumentar o cofrinho. Que é um risco, né? Você ficar... Alguém citou aqui no chat, quem que foi? O Matheus Vieira, que o Gabi Veiga, que era um jogador... que mostrava um potencial grande, não tá nem na conversa de seleção espanhola mais, né? Quem é melhor, Gabi Veiga ou Rafael Gol? Quem entendeu, entendeu. Leandro Stein, é a última semana, né, de janela aberta. A janela vai se fechar quando agosto virar setembro. Acho que a principal história pra gente ficar de olho vem ali no sul italiano, porque o Napoli tá batendo cabeça e tem suas 2 estrelas envolvidas em fofocas, especulações, rumores, e o que não parece fofoca é que principalmente o nigeriano Osimhen tá insatisfeito, tá querendo alguma coisa diferente. Mas não são as únicas notícias, né? A gente tem que ficar de olho no quê nessa última semana, nesses dias finais, antes da janela fechar? Bom, acho que dessas transferências, a do Osimhen, obviamente, me chama a atenção por conta da qualidade dele, só que ele tem uma pedida salarial muito alta para ir para o Chelsea, né? Então, existe essa dúvida.
Lukaku já estaria engatilhado para ser contratado pelo Napoli, mas precisa desse desenrolar do negócio que ainda não aconteceu. Outro que me chama muito a atenção, assim, me causa curiosidade, é o Hummels, que ficou sem contrato com o Borussia Dortmund, e os últimos rumores são dele ir para a Real Sociedad, o que acharia muito interessante, assim, até vi entrevistas da Real Sociedad, de dirigentes da Real Sociedad, falando sobre a própria questão do Lenormand, né, a dificuldade para conseguir substituir um zagueiro como o Lenormand, e o Hummels é uma reposição, se não num prazo tão longo, uma reposição de primeiro momento até melhor, né? Pensando no que o Hummels apresentou na temporada passada, para mim foi o principal jogador do Borussia Dortmund na Champions, assim, fez jogos estupendos na caminhada até a final. Então, acho que é um negócio bastante interessante, assim, para observar nesse desfecho de janela. E outro que eu tenho curiosidade também, aí saindo do Chelsea, é o Sterling, né? Porque, enfim, um jogador que tem uma história de respeito na Premier League, considerando o conjunto da obra. Eu entendo críticas a ele, mas assim, a maneira como ele está sendo descartado pelo Chelsea também é um pouco feia até, né? Considerando assim, tudo que ele construiu, enfim, a maneira como tiraram a camisa 7 dele ainda estando no elenco. Então é um negócio que acho que pode ser interessante, assim, pela possibilidade de volta por cima do Sterling, né? Pensando no conjunto da carreira dele, não necessariamente no momento recente, que não é dos melhores. Ele foi super vítima da crise de identidade do Chelsea, né? Porque ele é contratado em um momento para ser certa coisa, se não me engano, com o Tuchel ainda, né? E aí o Chelsea passa por tipo 1 zilhão de revoluções em coisa de 18 meses, e eu entendo da parte do Chelsea, alguém precisa ir embora, certo? Não dá para jogar com 40 pessoas. E aí, mais do que alguém, né? Mais do que alguém, né? Alguns. E aí, assim, o Sterling, ele é uma peça meio estranha ali mesmo, né? Porque ele é um veterano num elenco jovem e que, do jeito, tem até análises táticas, do jeito que o Maresca gosta de jogar, né? Ele gosta de pontas que dão profundidade, né? E não dos pontas que entram por dentro. E o Sterling é um ponto esquerda que corta sempre para dentro. Então tem essa questão tática também. Então eu até entendo. Acho que só daria para fazer com um pouquinho mais de respeito, é claro. Porque o Sterling é um dos últimos 10 anos, assim, um jogador que mais marcou gols na Premier League, né? Mas acho que principalmente o Chelsea acabou causando aí algumas vítimas, né? Nessa acumulação primitiva de jogadores que tentou, porque não seguiu nenhum tipo de filosofia, né? Nenhum tipo de ideia. E aí alguns jogadores acabaram sobrando, um deles o Sterling. Tem uns casos curiosos desse mercado que a gente tem que ver o que vai acontecer nesse final. Além o Chelsea vai ter um monte, né? Vai ter uma liquidação, até tem um texto no Atlético que é muito bom, que é: o Chelsea precisa ser criativo. Será que uma liquidação é inevitável? Eu diria que é inevitável, porque se chegou na última semana e precisa vender meia dúzia ou mais, vai ter que fazer liquidação mesmo, não tem jeito. Mas tem alguns casos curiosos que parecia que estava tudo certo com o Romelu Lukaku e Napoli, e meio que estamos esperando aí isso oficializar. Parece que as partes tinham acertado, mas o Lukaku eu sempre fico com o pé atrás. Se nós estivéssemos fazendo o nosso site ainda, seria uma nota que a gente ficaria muito com o pé atrás de fazer, porque saiu há uns 3 dias, saiu que estava tudo certo. Mas o Lukaku, a gente já viu acontecer, né? O tá tudo certo não dá certo depois. O Napoli quer, mas fica essa coisa. E tem outros jogadores. O Sancho no Manchester United é uma coisa estranha, porque, enfim, eu acho que ele seria muito útil no Manchester United se fosse bem aproveitado, mas parece que isso é impossível. E o técnico não quer. E aí você tem o Scott McTominay, que o Napoli também quer, e também tá esse impasse se vai sair ou não. Você tem o Chiesa, que o Barcelona quer, mas não pode pagar, e agora surgiu que o Liverpool pode comprar, mas aí agora tá aproveitando que tá embaixo e já ofereceu 15 milhões de euros para falar, é isso ou nada, ou então fica com o jogador aí. Então a gente vai ver muita coisa, porque talvez, como a gente falou nas últimas semanas,
talvez a gente esteja começando a ver os primeiros efeitos das ligas começarem a ter controle financeiro, que nunca aconteceu, né? Isso é uma coisa relativamente recente. Talvez a gente esteja começando a ver os clubes terem que ser mais... forçar o mercado a ter preços mais... não menos absurdos, porque ainda tem muito preço absurdo, mas serem mais responsáveis, né? Forçosamente. Ou... o que, né, precisa acontecer de algum modo. Ou a comprar jogadores e colocarem seus times no Brasil e depois bagunça economicamente e leva pro time. Também tem isso. Também mas tem eu suspeito, Yamin, que até mesmo isso vai estar sob risco, porque existe um movimento para tentar... na FIFA, na UEFA não, a gente já viu que a UEFA é leniente com o multiclub aí, mas parece que a FIFA quer tentar alguma coisa, algum tipo de restrição, como ela já está pensando com empréstimos também, né? Não sei se vai sair alguma coisa, porque eu não confio que a FIFA vai ser responsável por uma mudança positiva, mas essa conversa existe e eu acho que ela vai se tornar inevitável, nem que seja por causa de outros clubes ricos reclamando dos Abu Dhabis da vida, dos Arábia Saudita da vida, serem donos de vários clubes, porque a gente ainda não viu o Newcastle, por exemplo, fazer isso, de, né, comprar jogador, ir para a Arábia, ficar um ano e voltar, porque o Newcastle está sob uma lupa muito grande em relação a isso. Mas a gente está vendo o Lyon fazer e, enfim, não vai ser difícil isso acontecer, né? Não fez isso, mas comprou o Saint-Maximin e dispensou depois de um ano também, né? É verdade também. Para que não fique só uma insinuação minha aqui, solta da minha parte, nessa semana de fim de janela, o John Textor, que é dono do Lyon, tem que dar um jeito de fazer entrar tipo 1 bilhão de reais, o que é, sei lá, 70, 80 milhões de euros. Não, tem que pelo menos 30 milhões de euros. São coisa... entre 25 e 30 milhões, pelo menos, até o fim dessa janela, que é sexta. Exato. E aí ele deve achar que aqui no Brasil é uma delícia, porque aqui, enfim, contabilidade aqui no Brasil, você ele esquece. pode passar um jogador do Botafogo pra lá, né? Isso vai ter que ser regulamentado em algum momento, é impossível. Vai ter que ser, e eu acho que vai ser por essa coisa que a gente falou na semana passada, Yamin, de o sujo reclamando do mal lavado. Eu acho que pode ser que isso aconteça, né? Porque os super ricos, os Real Madrid da vida, já estão reclamando dos PSG da vida faz tempo, né? Então, eventualmente, acho que vai acabar tendo alguma regulação, porque quando o rico se sente prejudicado, ele critica o rico que é mais rico que ele para ver, porque o outro rico tem que ser taxado, não ele. Exato. Né? Enfim, pode ser que isso aconteça por causa disso. Porque, né, esses times, os Barcelona da vida estão falando, mas quer dizer, eu tenho restrição e o PSG não tem? Ao contrário de algumas sociedades por aí, PSG... o futebol não tem uma classe média que defende a burguesia. Não, o PSG devia falar pro Barcelona, porque eu consigo parar de contratar em algum momento. Você parece ter uma compulsão, né? Porque o Barcelona tá em... O Barcelona falar em contratar mais um jogador, o Chiesa, o que quer que seja, depois de passar 3 semanas tentando se livrar de metade do elenco para registrar um reforço... E não conseguiu ainda, né? Tá correndo um sério risco de não conseguir registrar o Olmo e o Olmo ter que ficar um semestre parado. Não é um risco pequeno, é ridículo isso. Não, vai conseguir porque o Christensen machucou, né? Olha aí. É verdade. As lesões salvando. Ô, Leandro Stein, o meu beijo, o meu abraço. Temos que entregar o podcast. Eu me despeço te perguntando, no feeling, evidentemente que é o feeling, você não tem essa informação. Você acha que o Lukaku vai jogar no futebol brasileiro em algum momento? Abraço. Abraço. Não sei responder. Vou só para aproveitar também, tem um outro obituário que é importante fazer. Boa. O Christoph Daum morreu, faleceu, né? Um treinador histórico no futebol alemão, estava com câncer no pulmão, faleceu aos 70 anos, e é um personagem bastante importante, né? Assim, no futebol alemão, porque ele dirigiu 3 clubes grandes em períodos muito marcantes, né? O Colônia, na virada dos anos 80 para os anos 90, bateu na trave para conquistar a Bundesliga, mas formou muitos jogadores para a seleção alemã, que foi campeã do mundo em 90, né? Ilgner, Hassler, Littbars, que era um time recheado de jogadores da seleção.
em 91, 92 ele conquista a Bundesliga com o Stuttgart, com o time que tinha o Sommer, né? Galdino, Immel, e é uma temporada bastante acirrada da Bundesliga, né, em que 3 times disputaram o título, e bastante marcante aqui no Brasil, porque é justamente transmitida pela TV Cultura pela primeira vez, né, com o Wenzel, com o Amigão, com o Trajano, e depois ele é o grande responsável pelo salto do Bayer Leverkusen, né, o treinador que bateu na trave tantas vezes ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000, legal que ele pôde ver ainda, né, nesses últimos tempos, ver o clube em que ele contribuiu tanto conquistando a Bundesliga, chegou a ser, tá certo até para assumir a seleção alemã naquele período ali, pós-Eurocopa de 2000, mas teve um escândalo relacionado ao uso de cocaína e ele admitiu de fato que consumia e acabou perdendo a oportunidade, mas independentemente disso construiu uma história enorme dentro do futebol, em clubes turcos também, né? Ele teve passagens pelo Beşiktaş e pelo Fenerbahçe bastante importantes, foi campeão pelos 2 clubes, e tem uma contribuição grande também para o futebol brasileiro, né? Se a gente pensar nos nomes que ele treinou, o Leverkusen, por exemplo, ele foi importante para a afirmação de Emerson, para a afirmação de Zé Roberto, no Fenerbahçe, né? Com muitos brasileiros, mas sobretudo pelo Alex, né? Ele é o primeiro treinador do Alex quando o Alex chega no Fenerbahçe. Tem até uma passagem curiosa que quando o Djalminha vai jogar no Áustria Viena, pós-Deportivo de La Coruña, quem treina ele também é o Daum, num período de investimento grande do clube que conquista a dobradinha na Áustria. Então, um personagem muito importante do futebol alemão. Curiosamente, não fosse o escândalo que o tirou da seleção alemã, poderia ter enfrentado o Sven-Goran Eriksson naquelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, e embora tenha batido na trave tantas vezes na Bundesliga, né, com um título, mas muitos vices em clubes grandes diferentes, é um treinador lembrado com muito respeito também no país, porque era uma grande personalidade, assim, programas de televisão era uma grande atração, os debates dele eram grandes atrações, e acaba indo também. Os clubes alemães fizeram grandes homenagens, sobretudo o Leverkusen. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo, Bruno Bonsa. Um beijo. Até sexta-feira. Matias Pinto, até sexta. Até sexta. E daqui a pouco estarei gravando Conexão Sudaca, fazendo um balanço aí, né, das oitavas de final da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Então deve estar no ar entre hoje e amanhã. Você conhece algum moldureiro aqui na região? Moldureiro? Que faça molduras? Aqui na região não, mas eu tenho um contato de um amigo. Passe, por favor. Sim. E um moldureiro que não faz moldura? Você tem? Não, daí é mais difícil. Perfeito. Mas ficar o salve pro... inclusive, meu amigo, o Hiro, guitarrista do Bassuros. Hiro Molduras. Hiro Moldura, perfeito. Felipe, eu preciso moldurar o pôster que o Bonsa me deu. Sempre que eu olho pro Bonsa, eu lembro que eu tenho que emoldurar. O moço de Limeira, Felipe Lobo, beijo pra você, até sexta. Um beijo, só pra dizer que tivemos essas queimadas aqui em Limeira, ficou horroroso, espero que os governos entendam que essa é uma situação grave e vai se repetir. Teve muita chuva, né, e ajudou um pouco nesse domingo, né, mas foi uma situação bem grave, ficou parecendo Silent Hill da pior forma possível, porque era um ar irrespirável. E só para lembrar que você falou de 2 brasileiros indo pro Betis, eu lembrava que tinha 2 brasileiros, jogadores de futebol, pro time de futebol. E era o Natan do Napoli, saiu do Napoli e foi pro Betis. Então tem 2 brasileiros indo pro time de futebol do Betis. Que bom. Vitor Roque e o Natan. Eu lembrava que tinha um, não lembrava quem era, mas é o Natan. Ou seja, se você tivesse respondido de pronto assim, Vitor Roque e Natan, eu não ia nem ter como fazer a piada, eu ia fingir que sabia. Eu ia fingir que... Você vê só. Eu ia falar, exatamente, o Natan. Isso mesmo, Natan. Mas o bom é que o Benítez tem um nome muito espanhol, né? Então... Né, dá até pra dar aquela cuspidinha, né? Benítez. O tevinho dos espanhóis. O Natan é um bom zagueiro, viu? Zagueiro canhoto, né? Bom zagueiro. Vamos 23 anos só, ele é jovem. Vamos ver no que vai dar. Você quer responder a pergunta que o Stein se recusou a responder, Felipe? Você acha que o Lukaku vai jogar no Brasil um dia? Acho que não. Não? Tá bom. Não. E você, meu irmão? Um abraço para todos. Acho que não também. Matias?
Eu acho, só pra... Obrigado. Eu também acho que um dia, quem sabe. Aliás, só pra terminar, teve durante muito tempo a especulação que Sven Göran Eriksson ia treinar o São Paulo, né? Teve isso. Teve várias vezes. Aliás, eu consigo ver o Lukaku no São Paulo, especificamente. Depois no Flamengo. Seria ótimo. No Grêmio do Renato Gaúcho. Se você pensar que o atacante do Grêmio atualmente é o Bright White, então, tipo, o impossível não é nada. Verdade. Aliás, Bright White, as pessoas pegaram no pé dele. Essa pegou forte, viu? Eu confesso, viu? Mas o pessoal tratou ele como se ele fosse um grosso. Menos, né? Não é isso também. Não é porque ele não é o craque do Barcelona que ele não sabe jogar bola, né? Estamos com 1h10. Eu tô perdendo o controle aqui. O Bruno Bonsante, problema no Futebol Manager. Quando eu voltei a treinar no Japão. Quando você faz o seu perfil, você tem que colocar o idioma, mais de um idioma. Porque não dá para eu ser brasileiro e só falar português. É um problema. Você tem que ter a possibilidade de ser bilíngue no seu... Mas acho que dá para aprender, não dá? Ao longo do tempo. Não sei. Ele não mostra, não mostra. O que acontece é que se você colocar uma segunda nacionalidade, a nacionalidade te dá a língua. Então, se você colocar que você é argentino, por exemplo, como segunda nacionalidade, você sabe espanhol nativamente. Entendi. Senhoras e senhores... Mas é bizarro, porque não faz diferença nenhuma no jogo, né? Não saber a língua. Mas eu queria, pelo menos, num jogo de videogame, saber falar japonês, porra. Pelo menos uma vezinha na vida, tirar uma onda. Valeu, gente. Sexta-feira nós estamos de volta. Valeu.